Boker Tov, Shalom Aleichem, Manishma, como estão vocês? Bom dia, paz para todos. Nós estamos entrando agora na nossa aula 6. A nossa aula 6 vai lidar no processo de consagração, como que nós podemos aplicar a consagração aos instrumentos que nós vamos selecionar. Nós sabemos que, por enquanto, nós temos só o tapete sagrado e a adaga, ou o punhal, ou uma faca, caso você tenha. Esses instrumentos vão ser consagrados. Esses instrumentos vão receber a energia, a força do planeta que vai reger essa consagração. No nosso caso, Kokav, que é o planeta Mercúrio. Essa consagração será feita num dia e numa hora de Mercúrio. E vocês vão observar que esse processo de consagração é uma tradição muito antiga, principalmente no judaísmo. Nós iremos observar a relevância desse processo de consagração na Torá, em hebraico. E nós vamos observar como que a relação dessa consagração com até o nosso bem-estar, porque vocês vão observar que no processo de consagração em si mesmo, você já recebe uma virtude, você já recebe também uma força. Então vocês vão aprender a relevância desse processo, a importância dele, para que nós possamos então receber a plenitude da força dos astros, porque se esses instrumentos não estão consagrados, eles estão comuns, eles estão no estado de falta de sinergia, né? Nós iremos observar o significado da palavra Otam, no hebraico, e a relação que ele tem com as esferas e com o seu processo, o seu poderoso processo de consagração e de cura e de elevação da nossa consciência, tá bom? Nós sabemos já que esse conhecimento é um conhecimento especial, então ele envolve uma disciplina, ele envolve uma atividade, não são aulas teóricas, são aulas que vão exigir prática da nossa parte, então vai exigir que a gente sistematize o máximo possível. E eu vou aguardar por vocês também, porque vocês estão aprendendo, vocês estão se desenvolvendo, isso é muito bom. E nós vamos, a partir de agora, entrar nessa área de consagração. Na próxima aula número 7, nós iremos aprender sobre os instrumentos de metal que serão usados. Isso, claro, você não precisará fazer a adquisição desses materiais agora, você pode deixar isso para depois. Você pode começar com um trabalho simples e, conforme o tempo vai passando e a tua experiência vai aumentando, você pode então formar um templo completo, né? Todo o sistema, tá bom? Então um abraço para vocês e vamos dar sequência.
Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula número 6. Né? Nós tivemos a aula sobre o templo sagrado, né? Como fazer o círculo sagrado. Pelo que eu vi, o pessoal tá fazendo a sua parte, né? Está fazendo um esforço muito grande. É claro que, como eu disse a vocês, é a primeira vez que vocês estão empreendendo essa prática. Né? O curso que nós ministramos aqui não é um curso teórico, né? É a cabala prática. Então envolve sim atividades, envolve muitas coisas que nós vamos aprender ainda. Mas claro, tudo que nós fazemos a primeira vez é um pouco mais difícil, né? Depois que você começa a entender o processo, é por isso que eu não estou pedindo que vocês comprem todos os utensílios e façam tudo, não. Vocês vão começar devagar, vocês vão aprender a fazer o tapete sagrado, vocês vão ver, vão analisar, vão aprender a se locomover dentro dele, vão aprender a abrir o círculo, a fechar o círculo, vão aprender quais são os dias para se fazer essas operações e vão contar apenas com um simples adaga, um simples punhal ou uma faca, que vocês vão usar para eletromagnetizar o círculo. O metal é importante, nós vamos observar na Torá que o metal era usado, as pedras também eram usadas, né? Então as pedras preciosas eram usadas. Então é um trabalho científico, é um trabalho que relaciona a nosso templo, né? O nosso corpo, diretamente com a fonte de energia da natureza e dos astros. Então o que nós estamos nos envolvendo agora é a alta magia. Por que alta magia? Porque ela relaciona-se diretamente com o conhecimento e o uso das esferas celestiais. Essa é a diferença da magia comum, né? Então, nós vamos observar nessa aula de hoje que o processo também não é complicado, o processo é simples, a consagração exige poucos utensílios, como a água sagrada, né? Como consagrar essa água, as orações que nós iremos fazer. Eu vou ensinar depois essas orações também no grupo em hebraico, para que vocês no futuro possam aprender a recitar a oração em hebraico. No início eu vou passar a oração em português, porque nós estamos começando, para não ficar muito complicado. Então nós temos que ir passo a passo. Lembrem-se que a cabala baseia-se num conceito de Hassulam, que é a escada. Você não sobe a escada pelo 5º degrau, né? Pelo 6º, pelo 7º. Você sobe a escada pelo 1º degrau. Então nós vamos adquirir, qual é a diferença? Que seguindo esse modelo, nós vamos adquirir mais confiança, porque nós vamos dominar cada fase, cada estágio do nosso conhecimento. Então não vamos ficar muito ansiosos sobre fazer tudo muito rápido, vamos fazer as coisas devagar, os vídeos ficam postados, os vídeos ficam aí, vocês têm acesso vitalício, né? Então não se preocupe, nós temos o grupo para auxiliar também, então não se sobrecarregue, né? Demais com essa atividade, com esse trabalho. É importante, mas nós temos que relaxar, nós temos que fazer o trabalho bem devagar, tranquilo, com calma, para fazer tudo certinho, tá bom? Então hoje nós vamos aprender uma das partes mais importantes da magia, é a consagração. Sem a consagração você não realiza nada, porque o objeto que você vai usar, ele não está energizado, ele não está pré-configurado, ele não está preparado para assimilar energia. Certo? Vocês observem que já foi mencionado nas aulas anteriores, né, que o nosso corpo é o decodificador, né? Então o círculo também vai servir de decodificador. O metal é um decodificador. Tudo que é natural, tudo que é orgânico é capaz de receber a energia planetária e decodificar essa energia. Vocês vejam que tudo que existe na Terra é resultado direto da ação dos astros, da ação dos fótons, dos planetas, das esferas celestiais. Então o conceito vem disso aí, desse princípio. Então, ser puro na Torá não é exatamente o mesmo conceito que nós temos hoje na sociedade ocidental. Ser puro na Torá, Kodesh, HaKodesh, significa estar associado a uma lua especial, que é a chamada lua nova. É por isso que nós fizemos aquele ritual da lua nova, por isso que ela é especial, porque ela é o princípio, ela é a iniciadora de todo o processo. É através da lua nova que nós determinamos exatamente o início do mês. Então vocês observem que o calendário gregoriano, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso na frente, o calendário gregoriano, comparar com o calendário juliano, né? Nós iremos aprender quem foi o matemático grego, astrônomo grego que definiu esse princípio básico usado nesses dois calendários. E nós vamos aprender também as incongruências, né? As incoerências que esse calendário tem e que, portanto, o calendário lunar, o calendário judaico,
ele tem muito mais precisão porque ele se baseia na observação da lua nova. Então a lua nova é o princípio de tudo, ela é a mais importante para nós, porque nós vamos definir os dias e horários e tudo de forma mais exata ao seguirmos a lua nova, tá bom, gente? Então foi por isso que eu fiz aquele ritual com vocês. Outros rituais virão pela frente, todos nós iremos participar. Peço desculpas aí pelo inconveniente, não ficou legal, eu usei o OBS, eu uso o OBS para fazer as aulas. E eu acho que o OBS não bateu muito bem com o YouTube, então da próxima vez eu vou estudar como fazer com vocês. Mas antes disso nós vamos fazer uma conferência através do Zoom ou do Google Meets, né, que eu já tenho o e-mail de vocês. Eu vou mandar o link e nós vamos fazer uma reunião para nos conhecermos melhor, né? Já está na hora, né? Já está no momento certo. Trocarmos experiências, falarmos sobre a nossa experiência, como está indo, o que nós achamos do curso, o que eu já sei sobre a Cabala, o que eu preciso aprender e assim por diante. É bom que a gente vai se conhecer, então cria um vínculo muito mais forte. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos partir para a nossa aula de consagração dos instrumentos da arte. Então, o conceito de consagração na Torá. Nós vamos observar que o conceito de consagração está diretamente relacionado à lua nova. Nós vamos observar aí na frente de onde vem a raiz da palavra, né? Kodash, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo 5 aqui fala sobre a consagração dos instrumentos da arte. Eu decidi passar aqui a imagem do livro, né, página por página, para que vocês vejam que a instrução é detalhada. Então, esse vídeo é um vídeo que, assim como os demais, vai exigir que você pause, né, um pouco, que você volte, né, um pouco atrás e reveja de novo. Então, é uma aula que exige muita atenção, porque é uma aula muito... apontando para detalhes, né? Então nós não podemos perder os detalhes. Então vamos lá. O que agora vou lhe explicar, né? Salomão, no caso, vocês sabem que é uma obra, né, pseudonônima, né? Então não é necessariamente Salomão que escreveu, foi uma obra atribuída a Salomão, né, da Idade Média, e ele fala em primeira pessoa, né? Ele está falando ao seu filho, né? Então ele fala em primeira pessoa, a Roboão. Mas aqui ele diz o seguinte, ó: o que agora vou lhe explicar é uma das principais chaves para a aprendizagem da arte mágica. Saiba que todos os objetos e materiais utilizados nas operações de magia devem ser adquiridos e destinados exclusivamente para este fim, e para tal devem ser especialmente preparados por meio de um exorcismo que os purificará e de uma consagração que lhes dará o poder desejado, né? Repare que esta norma não se aplica somente aos utensílios manipulados durante os rituais, mas também a todo e qualquer material ou equipamento usado para preparar roupas, alimentos, poções, amuletos e outros feitiços. Mais adiante você ficará conhecendo em detalhes os instrumentos e materiais da arte, a espada, o punhal, o cálice, o bastão, as medalhas, o material para escrever e desenhar, as velas, os defumadores, o material de costura, a água, o sal, principalmente o sal grosso, o sal marinho de preferência, mas se não o sal grosso, aquele sal comum, grosso, não refinado. O refinado tem muita substância alenógena, né? Muita substância que não é natural, tá bom? Então evitem esse, usem o sal grosso. Os óleos, o sino, os livros, nós vamos aprender também a fazer o nosso livro do mago, né, nosso livro de magia, que vai contar todos os nossos detalhes, vai mapear todos os horários do nosso planeta, quais são as especificidades da tua pessoa, qual o ciclo de poder que você está envolvido, qual o teu planeta, qual o elemento, tudo isso, entendeu? As horas, tudo isso, as recitações que você tem que fazer, as invocações, os rituais. Você vai ter um livro específico que é só teu, é como uma impressão digital, que está as informações referentes a você, ao teu signo e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender isso mais à frente. Os recipientes e as oferendas. As fórmulas de objetos, as fórmulas de exorcismo e consagração, apresentadas neste capítulo, servem para todos esses objetos. Basta que você cite especificamente aquele que estiver consagrando no momento, certo? Você diz, ó, eu quero consagrar esta vela, quero consagrar esse defumador, quero consagrar esse risope, que são as ervas, 5 ervas, né, que você vai usar para purificar todos os elementos, certo? Então você vai especificar exatamente o que objeto que você está consagrando naquele momento. Repare que,
Para realizar todas as consagrações, você precisará de defumadores e de água consagrada. Por isso, você deve adquirir esses dois materiais em primeiro lugar. Tá bom, pessoal? Então, é um procedimento rigoroso, é um procedimento muito detalhado, mas depois que vocês fizerem a primeira vez, a segunda vez, o que for, vocês vão adquirir a prática. Então, antes de vocês fazerem, procurem ler direitinho, procurem observar direitinho, escrevam num caderno, né? Usem um caderno, como eu mencionei no início do curso, né? Usem um caderno para vocês escreverem direitinho as informações, para vocês não se perderem, para não ficar, você não esquecer de alguma coisa, porque essa informação que vocês vão receber nessas aulas, todas elas, inclusive esta, são muito específicas, então precisam ser bem dominadas, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Por que a observação da lua nova é importante dentro do judaísmo, né? Vamos observar que a palavra hebraica Rodesh, vertida mês ou lua nova, 1 Samuel capítulo 20, versículo 27, você vai ver que é vertida lá como lua nova, é relacionada a Hadash, significando nova. Então você veja que a própria palavra para santificação, em hebraico, Hakodesh, Hakodashim, ou seja, em plural, Hakodashim, ou seja, o santo dos santos, né? Aquele ambiente mais sagrado que estava depois da cortina, dentro do tabernáculo de Moisés. Vocês já sabem das aulas anteriores, né? Até algumas aulas gratuitas, que eu já mostrei que aquilo ali o arquétipo daquilo ali é a nossa mente, né? Aquilo prefigura a mente humana, né? Nós temos a parte sagrada e a parte santíssima, que é o inconsciente, né? É esse inconsciente que tem que entrar em relação com o subconsciente e o consciente, tá bom? Então vamos lá. Vocês vejam que a própria palavra Hadash está associada à ideia de lua nova. Então a lua nova era um evento importantíssimo dentro do antigo judaísmo clássico, né? Tocava-se o shofar, que é o chifre, né? Acendia-se fogos em torres que eram construídas equidistantemente, né? Da determinada distância uma da outra, de forma igualada, de forma que o sinal pudesse ser passado de forma rápida. E aí, a cada torre dessa, da primeira observação, que é onde se observava a lua nova, ele acendia um fogo, a segunda torre acendia outro fogo, a terceira acendia outro fogo, até chegar à cidade em Jerusalém. E aí, alguém da muralha em Jerusalém observava o fogo acendido e tocava o shofar e declarava: estamos na lua nova. Então, a partir daquele dia, contava-se o mês, tá bom? Que segundo a tradição judaica é 28 dias, mais ou menos, a 30 dias, né? 28 a 30 dias, dependendo dos meses. Mas a lua não é estática, ela é dinâmica. Então ela faz movimentações diferentes, como vocês viram na observação da lua nova com o sol. Esse foi o primeiro fenômeno que já fomos observar como grupo, né? Como grupo, não quer dizer que vocês não tenham feito isso antes, mas vocês observaram que a lua seguia o sol desde o nascente até o seu poente, né? Uma espécie de corte aí, né, de namoro, né, entre os dois. Então você veja que os astros têm movimentações que não foram ainda nos explicadas em forma detalhada. Vamos aprender que a magia é a única explicação, tá bom? Então, a própria noção de pureza, né, e de limpeza e de puro dentro da tradição cabalística, dentro da Torá, vem da ideia da lua nova. Uma outra palavra para mês, Ierá, é vertida mês lunar. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Então lá se refere ao mês lunar, ao antigo calendário judaico, né? Ierá, essa é a palavra, tá bom? Em hebraico. Então ela ocorre em diversas passagens na Bíblia hebraica, e é um conceito muito interessante que nós vamos aprender mais sobre ele quando nós chegarmos lá na frente no outro curso, Numerologia e Geometria Sagrada, né, e o estilo literário. Nós vamos percorrer todo esse vocabulário, vamos levantar esse vocabulário inteiro e vamos dominar todas essas palavras e conceitos para que a gente possa realmente começar a observar o calendário judaico, que é o calendário mais exato, né, porque ele se baseia em observação dos astros, observação direta, tá bom? Em períodos posteriores, sinais de fogo, como eu mencionei para você, eram usados e mensageiros eram despachados para informar ao povo o início do novo mês. Isso era importantíssimo dentro da tradição judaica, porque nada poderia ser purificado, nada poderia ser consagrado sem observação da lua, porque é a lua que ia determinar quando o mês começava, né? A lua nova. Então nós vamos observar que vem o quarto crescente e aí vai, né?
lua cheia, e depois ele retorna a lua minguante, ele retorna a lua nova de novo. Então é um ciclo, né? É um ciclo que nós temos que entender como esse ciclo funciona. Como ele é circular, é mais fácil de nós aprender, entendeu? Porque ele se repete, né? Então ele é recorrente, tá bom, gente? Então vamos lá. O que nos diz o livro de Bamidbar? Bamidbar é o nome em hebraico para o livro de Números, né? No livro de Bamidbar nos diz o seguinte: quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou. Observe. Juntamente com todos os seus utensílios. Observe. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Números, Bamidbar, capítulo 7, versículo 1. Então observe que ele ungiu e consagrou, juntamente com o tabernáculo, os utensílios. Tá bom, gente? Então observe que a consagração foi feita. Por que essa consagração foi feita? Porque eles sabiam que sem essa consagração, né, sem esse dia e hora da consagração, esses instrumentos não seriam vivificados, eles não receberiam a força que eles precisam para reagir com a nossa vibração, para reagir com a nossa invocação, para produzir a energia que nós queremos, certo? Se eles não são consagrados, eles estão como que mortos, tá bom? Eles não reverberam, eles não refletem a força. Então é necessário que eles sejam eletromagnetizados com esse processo. Então observe que Ra e Akadesh, Vai Akadesh é a palavra usada para consagração, né, como vocês viram aqui atrás, ó, Hadash é a palavra raiz, né? Vayamshar, que significa ungir, Vayimshar, que aqui significa machar, que é a mesma palavra usada para Messias, Messias, ou seja, o Cristo, o ungido, essa é a palavra original, né? Então Vayamshar significa ungir, ó. Então vocês vejam que a unção é o ponto crucial da alta magia judaica, da alta magia cabalística. Porque se você não consagrar o teu templo e não consagrar os utensílios, você não terá o resultado que você espera, tá bom? Então não é isso que nós queremos. Então, a outra palavra é Otam. Otam, como eu já disse a vocês em algumas aulas anteriores, transmite a ideia de eles. Mas é eles no sentido de estarem sem sinergia conosco. É no sentido de estarem separados do nosso convívio, separados das nossas intenções, separados dos nossos objetivos, separados daquilo que nós queremos para nós. Então eles têm que ser o quê? Eles têm que entrar em sinergia conosco. Então essa palavra Otam é usada lá no livro de Gênesis para descrever as esferas celestiais quando estavam sendo criadas ainda e que não estavam em completa sinergia, ou seja, elas iam entrar nas suas devidas órbitas, né? Assim que entrassem em órbita, elas iriam produzir essa miríade, né, de fótons e de energia poderosíssima que faz com que todo o processo possa ser desencadeado, né, que todo o processo possa ser iniciado, tá bom? Então, Otam quer dizer isso aí. Ou seja, aquilo que não está em associação conosco e, portanto, precisa entrar em sinergia. Então, o texto diz claramente, ó, que é preciso que haja primeiro uma associação, eles estão separados, ó. Vai a Kadesh, Otam, ou seja, você precisa consagrar eles, ou seja, consagrá-los. Eles quem? Os utensílios, as ferramentas, o tapete sagrado, o templo sagrado e inclusive você mesmo. Porque depois que os utensílios estiverem consagrados, depois que o tapete estiver consagrado, você agora vai se consagrar. Você vai realizar o primeiro ritual lá dentro de fato. Já com tudo consagrado, com tudo pronto. E você vai fazer o ritual e você vai invocar os nomes divinos e você vai vibrar essa energia com toda a tua força e você vai sentir o processo sendo iniciado. É como eu disse, o processo ele vai se desencadeando aos poucos, até atingir os níveis que nós queremos. Tá bom? Então, vai amishar, ungir, né, de Messias, de ungido. Ó. Vai a Kadesh, ser puro, sinergético, energizado, sagrado. Então aquilo que é considerado sagrado dentro da cultura cabalística, dentro do judaísmo, é aquilo que foi energizado, aquilo que foi consagrado, com água sagrada, com água pura. Essa água tem que ser coletada de chuva, né? Quando vocês forem coletar água de chuva, esperem com que a chuva lave primeiro, né, o telhado ou o captador que você está tendo, a calha, seja o que for, para que tire toda a sujeira, remova toda a sujeira, né? Não capte logo a primeira água, né? Porque vai vir muita sujeira.
né, da atmosfera, né, poeira, assim por diante. Então vocês esperam dar uma lavada primeiro nesse sistema e aí sim a água vai vir purificada, né? Esperem alguns minutos para poder captar uma água mais pura. Então vocês vão observar que essa água é que vai ser usada juntamente com o sal grosso, né? Não usem sal refinado, ele é contaminado, inclusive eu não recomendaria nem para uso ao cozinhar, né? Possui muito sódio, muitos elevados níveis de sódio, terrivelmente prejudicial. Então usem o sal grosso, que é o sal mais purificado, é o sal mais limpo, né? Mais puro. Se possível o sal marinho, né? Assim por diante, vocês que decidem. Mas quanto mais puro, melhor, tá bom? Para que você possa consagrar os teus utensílios, o teu templo sagrado e, consequentemente, a você mesmo, depois que você for utilizar esse conhecimento. Então vamos lá, vamos adiante. Bom, Otan, como eu disse, né, o significado em Gênesis 1, 22, né, você observa que a palavra Otan transmite a ideia de eles, ou seja, aquilo que não está ainda associado conosco e, portanto, precisa entrar em sinergia. Os astros foram criados e só depois, talvez após um longo período, foram organizados ou postos em harmonia, visto que a palavra hebraica Yom, que é a palavra para dia, não necessariamente quer dizer um dia de 24 horas, né? Ela está bem mais associada a ciclos astronômicos, assim como o seu equivalente no grego eonos, eon, né? São círculos astronômicos. Então ele não está se referindo a dias de 24 horas como nós conhecemos aqui na Terra. Eles são períodos muito maiores. Então isso significa realmente que o livro de Gênesis está descrevendo um evento que durou talvez milhares e milhares de anos. Então vocês observam como que é interessante isso aí, né? Então a palavra Otan, Elohim, Lemor, Peru, Uruvu, Umilhu, Et Hashamayim, Bayamim, Vayof, Yerev, Baaretz. Yerev Baaretz. Ou seja, Baaretz significa aquilo que está sobre a terra, né? E teve influência sobre aquilo que está sobre a terra. Bayamim, ó. Então vocês observem que a palavra Otam quer dizer aqueles que estão em sentido de estarem separados, em sentido de não estarem em sinergia, em sentido de não estarem juntos conosco. E nós temos que trazê-los, né? Você compra o objeto, limpa o teu punhal, a tua adaga, a tua faca e vai consagrá-la para que ela possa ser usada. Você vai recitar uma oração. Primeiro nós vamos aprender a oração em português. Depois nós iremos treinar para aprender sim em hebraico, tá bom? Inclusive um dos membros aí, se eu não me engano, o Rafael, né, e o João também, eu cheguei a falar com eles, eles mencionaram, né, o fato de que seria interessante depois nós estudarmos hebraico. Então eu vou fazer uma enquete com vocês. Tem 2 cursos aí que já estão com os slides prontos e que a gente pode aprender o hebraico do ponto de vista da Cabala, né? Hebraico para cabalistas. Então, é um estudo do hebraico a partir do pictográfico, a partir do conhecimento real, né? do elemento que associa-se à ideia, né? O ideograma, ou seja, a ideia que está associada àquela letra da língua hebraica, para que a gente possa entender o hebraico que foi cifrado mais tarde, que é o hebraico caldeu que está hoje na Torá, tá bom? Então isso vai nos dar uma perspectiva muito mais ampla, muito mais clara sobre o que de fato significa as palavras hebraicas, né? A partir de sua raiz. Então nós vamos estudar isso aí mais à frente. Mas vocês observem que as palavras hebraicas têm uma expressão, têm uma profundidade muito grande. Não é por nada, gente, que essa língua é sagrada. Não é por nada. Essa língua é sagrada. Por quê? Porque ela conjuga em si mesmo todas as forças, todas as energias, né? E existem palavras também, claro, que concentram em si também energias negativas. Então nós temos que aprender, nós vamos passar isso para vocês no futuro. Então, a palavra Yom, né, que refere-se a um período astronômico, não a um período aqui terrestre, né, a nossa observação de 24 horas, dá a ideia de que eles foram colocados em órbita após milhares de anos, ou seja, após um grande período, eles foram sinergizados, eles foram reunidos, né, em um grande círculo, né, em grandes círculos concêntricos de poder, né? Porque na verdade cada órbita dessa é um círculo, né? Então você tem que vários círculos dos 7 planetas operando em a perfeita sincronia, em perfeita harmonia, fazendo desenhos no céu, exibindo sinais no céu, né? Como diziam os gregos, Simeon, né? Simeon, né? O sinal que houve no céu e assim por diante. Então você veja que é uma mecânica perfeita, né?
Então é isso que é o interessante. Então, do mesmo jeito aqui na Terra, nós temos que fazer essa sinergia. Nós temos que pegar eles, né, que estão separados de nós, e confluir na mesma força que nós queremos, a fim de criar esse ciclo de poder. Então, aqui no livro de Êxodo 31, nos diz o seguinte, versículo 31, diz assim, ó, capítulo 31, versículo 1, diz assim: Deus falou, e depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aolib, filho de Aissamac, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da consagração, a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, a pia para colocar água, né, água consagrada, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que tenho mandado. Êxodo 31. Então vocês observem que, se vocês seguirem o que está nesse livro que nós estamos estudando, a Chave de Salomão, e vocês lerem a Torá, vocês vão ver que ele bate exatamente os utensílios, os rituais, a forma em que era feito, a observação dos astros para fazer a consagração, no nosso caso, Kokav, que é o planeta Mercúrio, né? Esses utensílios, junto com o templo, vão ser consagrados num dia e numa hora de Mercúrio. Tá bom, gente? Tem que bater os dois, tanto o dia, que é a quarta-feira, quanto exatamente o horário, a hora de Mercúrio. Né? Porque você sabe que os planetas se intercalam, né? Eles se sucedem durante o dia inteiro, cada um regendo uma hora. Mas aquele dia é regido por um astro. E quando esse astro volta a reger de novo, então ele tem força total, porque ele está no seu dia e na sua hora. Então você tem a energia plena dele. Então é nessa hora que nós temos que fazer a consagração. Vocês vão aprender, tá bom? A arca do pacto era feita de madeira de acácia, tá bom, gente? E recoberta com ouro puro. Por quê? Porque o ouro é o perfeito condutor de eletricidade, de eletromagnetismo. Nós observamos lá com Michael Faraday, né, e com as equações de Maxwell, de que sim, a energia, a eletricidade é sim eletromagnética. Ela é um fenômeno eletromagnético. Isso significa que ela pode ser atraída. Tá bom, gente? Nós temos energia elétrica em nós, só que a nossa energia é orgânica. Ela não é artificialmente produzida por uma usina, né? Ela é orgânica, tá bom? Por quê? Porque ela procede dos astros, não é isso? Nós vimos lá também o exemplo da vitamina D, como que o corpo absorve, né? Então, observe que o ouro tem 70 elétrons e 70 prótons. Então, ela é o condutor perfeito, esse metal, o ouro, né? É o condutor perfeito de eletricidade. O que acontecia? Como a acácia é a madeira que mais tem eletricidade, inclusive se vocês verem lá no livro de Reis, Eliseu, uma vez, um dos filhos dos profetas, um dos filhos de Israel, estava cortando madeira e o machado soltou do cabo e caiu numa lagoa, né, num rio. E Eliseu conseguiu trazer de volta usando a madeira acácia. Ele jogou a madeira sobre a água e ela atraiu o machado. Você veja que não só eles utilizavam a madeira que já possuía essa energia elétrica, mas eles também a enrijeciam fazendo rituais. Então ela adquiria ainda mais força. Tá bom, gente? Não era só pegar a madeira na sua in natura, né? Mas eles também faziam rituais. Então você observe que a madeira de acácia era recoberta com ouro puro. Isso a fazia capaz de reunir energias planetárias. Ela foi colocada na mesma orientação que fazemos com o nosso círculo sagrado, tendo como ponto de partida o nascente do Sol, que é o leste. Tá bom? Então vocês observem que lá no livro de Crônicas de Reis também relata para nós que eles estavam movendo a arca de um lugar para o outro, né? E um dos assistentes ali, a arca virou, né? Porque os burros, né, se precipitaram, né, numa parte assim de ladeira, numa parte de um terreno não muito
não muito plano, né? E a arca ia cair de cima da carroça, né? E um deles levou a mão para segurar e ele foi eletrocutado, ele morreu. Então vocês observem, era energia real, não era imaginária. Era uma energia real, ou seja, a arca possuía o seu grande mistério, que era a madeira de acácia recoberta com ouro puro. Então, quando eles colocavam ela no tabernáculo, ela recebia a influência de Vênus, que quando o Sol nasce no leste, ela é apontado virado para o leste. Por quê? Porque no leste é onde está Vênus. Então, quando o Sol nasce, Vênus está do lado. Uma hora ele está do lado direito, outra hora ele está do lado esquerdo, outra hora ele está em cima, outra hora ele está embaixo. Ele tem um ciclo de 40 anos. Vamos aprender sobre isso, certo? E ali naquela energia dele, de Vênus, ela emanava diretamente dentro de uma janela grande que existia e atingia a arca. De forma que ela ficava eletromagnetizada, ela recebia a força real, tá bom? Ela reunia essa força, porque ela já estava consagrada previamente. Você vê que a consagração foi feita primeiro. Então ela recebia energia real. Tanto é real que ela eletrocutava quem tocasse nela. Eu vejo que ele de Moisés dizia que ninguém deveria tocar na arca, né? Ninguém deveria. Por quê? Porque ela tinha sim energia e era um choque muito forte, né? Porque o ouro é o perfeito condutor de eletricidade, né? Então vocês observem que existia sim uma ciência, existia aí uma alquimia, uma física, né? Precisa, tá bom, gente? Essas são as noções básicas do que nós estamos fazendo no nosso caso, tá bom? Então vamos lá. Aqui nesse texto de Números, capítulo 3, versículo 38, aqui diz que Kedmar é a palavra para o nascente do sol, né? De onde vem a palavra Kedar, permanecer em espanhol, né? Kedmar. Ou seja, você deveria ficar de pé para o leste. Veja o que o texto diz aqui, ó. Mas os que acamparem diante do tabernáculo em direção ao leste, mesmo diante do tabernáculo da congregação para o leste, serão Moisés, Arão e seus filhos, guardando o encargo do santuário para o encargo dos filhos de Israel, e o estrangeiro que se aproximar será morto. O que é a palavra estrangeiro? A palavra estrangeiro, gente, é essa aqui, ó. Varrazá. Razá significa aquele que não está preparado, aquele que não está iniciado, tá bom? Não necessariamente estrangeiro, mas aquele que veio de fora, aquele que veio, que não entrou em sinergia, não está puro. Ele não deveria entrar lá. Por quê? Porque se ele tocasse em algum desses instrumentos, mesmo que não fosse a arca, né, que ele eletrocutasse, mas em qualquer outro utensílio, ele tiraria a energia, o eletromagnetismo que tinha consagrado aquele utensílio. Então, quando vocês consagrarem esses utensílios, vocês deixem eles guardados dentro de uma caixa. Eu vou explicar isso para vocês aqui. Vocês não vão permitir com que ninguém toque. Se alguém tocar, acabou. Você tem que fazer tudo de novo. Você tem que fazer a consagração toda de novo. Porque a pessoa que tocar, ele tem eletromagnetismo. E se a energia dele não estiver consagrada, ele vai remover a energia que está no utensílio. Então, não permitam que isso aconteça. Inclusive, nós mesmos, quando nós formos fazer o ritual, nós vamos tomar um banho primeiro. Um banho de erva. Vamos purificar o nosso corpo. É um processo mágico, gente. Então, é um processo que tem que ser feito, né, com bastante dedicação, bastante afinco, né, para que a gente possa conseguir o resultado. Então, Verrazá é aquele que tinha a sua energia não em conformidade, né? Então você veja que Kedmar, né, e Misrará significa da nascente do sol, ó, Misrará, né, da nascente do sol. Ohel é o tabernáculo aqui, ó. Ohel Moed. Moed é ou seja, o tabernáculo da congregação, Moed, da comunidade, ó, daqueles que tinham algo em comum, Moed, tá bom? Então você veja que Ohel é o tabernáculo, o termo hebraico usado para o tabernáculo. Então aqui está a arca, né? Ela era toda recoberta de ouro e por dentro ela era feita de madeira de acácia. Então ela tinha concentrado em si uma capacidade de energia e essa capacidade de energia se renovava a cada dia e a cada mês, conforme o ciclo dos planetas. Por quê? Porque ela já estava colocada na posição exata, ó, Kedmar, que é na nascente do sol, no leste. Por isso que vocês vão começar primeiro com o braço esquerdo de vocês, apontando para o nascente do sol. Localizem onde o sol está nascendo de manhã cedo, apontem com a mão esquerda para lá, diante de vocês vai estar o norte, na mão direita vai estar o oeste e atrás de vocês vai estar o sul. Essa é
esses são os pontos cardeais, esses são os pontos onde o grande filósofo francês René Descartes, né, criou o seu modelo de análise matemática, né, de análise geométrica, tá bom? Então, o plano cartesiano. Por que cartesiano? Porque vem dos 4 pontos cardeais. Isso é ciência, gente, né? Só que foi tirada de contexto. Então, vocês vão apontar nessa direção, do nascente do Sol, e de lá, então, como nós estamos no hemisfério sul, vocês vão fazer o círculo contrário ao ponteiro do relógio. Assim, ó, nessa direção. Enquanto que no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, lá no hemisfério norte, eles fazem assim, ó, nessa direção assim, ó, de acordo com o relógio. Nós vamos fazer o contrário. Então, vocês vão tirar essa perspectiva dentro do círculo sagrado através do leste. Vocês vão aprender, não tenham preocupação quanto a isso. Devagarzinho nós vamos chegar lá. Então vocês vejam que a direção é do leste e a tenda do tabernáculo era em função do leste, em função do nascimento do sol. É porque é lá que começa toda a magia. O astro-rei, de manhã cedo, tem do seu lado ali, da sua companhia, a estrela da manhã, que é o astro maravilhoso, que é o Vênus, tá bom? Emitindo a sua energia de manhã cedo. E essa energia está atingindo a nós, está passando direto. Por quê? Porque nós não estamos consagrados. Nós não estamos energizados. Nós não estamos em sinergia. Então ela passa direto. Ela não é aproveitada. Mas a partir do momento que você sinergiza com eles, você entra em conjunção, em comunhão com eles, você vai receber essa energia em maiores níveis. E isso vai ter um efeito direto sobre nós. Real, tá bom? Então vamos lá. Por isso o nosso círculo mágico, né, ele foca no leste. Então vocês observem que aqui é Vênus, né? Ele já aparece aqui em cima do Sol, ó. Depois ele faz um círculo aqui, ele vem para aqui, depois ele vem para baixo, depois ele vem para aqui, ele fica circulando o Sol, né? Todos os dias de manhã, num período aí que dura 40 anos, tá bom? Ele faz essa coreografia, depois começa tudo de novo, porque a natureza, o universo é cíclico, ele está sempre retornando, né? Então o ciclo sagrado, você veja que aqui tem uma marcação indicando exatamente o leste, ó. Uma pirâmide indicando o leste, tá bom? Então vocês vejam que essa é a função principal, porque é de lá que nós vamos começar a fazer o círculo sagrado nessa direção e vamos começar a vibrar os nomes divinos e vamos começar a oferecer incenso e acender as velas, que é o fogo, né? A aquecer a adaga ou a faca, que vai fazer com que esse círculo se torne um ciclo de energia, um círculo real. Quando você aquece o metal, ele vai fazer um traço real de energia, de fogo. E ele vai ser capaz de captar também eletromagneticamente as energias dos astros, tá bom, gente? Então vamos lá. Então a palavra, né, Misraot, né, da onde vocês viram a palavra Misra, que significa em hebraico para com o leste, em direção ao leste, né, indica o mistério de todo o nosso processo da magia, tá bom? Porque você veja que aqui no léxico em hebraico, né, caldeu, de Gessênios, professor Gessênios, né, saudoso professor Gessênios, né, do século XIX, um homem que dedicou a sua vida inteira ao estudo dessa língua sagrada do hebraico, se tornou um grande professor. Ele produziu esse léxico também, que é muito interessante, porque é muito exato, tá bom? Então vocês vejam que Misraot, né, que é plural já se refere a todos os signos do zodíaco. Olha só em inglês aqui, ó, The Signs of the Zodiac, tá vendo? Os lodgings, ou seja, as habitações, as casas. Por que vocês acham que as lojas maçônicas em inglês são chamadas de lodge, ó, casas, né? Porque esse é o termo em inglês, ó, que se refere às habitações da Lua, as casas da Lua, que você vai aprender a